Olá, galerinha! Hoje vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é monômio ou termo algébrico. Monômio ou termo algébrico. Monômio, um produto de números todos ou em parte sobre representação literal. Então aqui a gente tem alguns exemplos de monômio, 7x, menos 5a, m, xy, entre outros. Monômio ou termo algébrico. Geralmente o monômio ele é formado por duas partes. O número é chamado de coeficiente do monômio e a variável ou uma multiplicação de variáveis, considerando inclusive os seus expoentes, chamada parte literal. Observe os exemplos de monômio. Nesse primeiro monômio, a gente temos aqui 3x. 3x, o 3 é o coeficiente e o x é a parte literal. Nesse segundo exemplo, nós temos menos 10 a elevado ao cubo vezes b. Então, menos 10 é o coeficiente e a elevado ao cubo vezes b é a parte literal. Nesse outro exemplo, nós temos menos 18. Então, o coeficiente é menos 18 e ele não tem parte literal. Lembrando que monômio ele é formado apenas de um termo. Grau de um monômio. Para um monômio com coeficientes não nulos, ou seja, diferentes de zero, temos que seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Que nós temos 1/2 x elevado ao quadrado vezes y ao cubo vezes z elevado à quarta potência. Então, a parte literal é essa aqui. Para você obter o grau do monômio, basta esse é o monômio de grau 9, ou seja, do 9º grau. Para você obter o grau de um monômio, basta você somar os expoentes, ó. 2 mais 3 mais 4, que vai resultar em 9. Semelhança entre monômios. Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Então, aqui, ó, quando a parte aqui literal, ó, xy e xy são iguais, pois possuem a mesma parte literal xy. Para que eles sejam semelhantes, suas partes literais têm que ser iguais. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Desafio. Entre os monômios apresentados, indica aqueles que são semelhantes a 5a x elevado ao quadrado. Então, nós vamos procurar entre esses monômios aqui e ver qual deles é o monômio que é semelhante a x elevado ao quadrado. Então, o semelhante é esse aqui, ó, porque tem a parte literal igual. Qual é o grau do monômio? Para se obter o grau de um monômio, eu já falei no exemplo anterior que basta a gente somar os expoentes. A gente vai somar 3 mais 6 mais o 1 aqui do y. 3 mais 6 mais 1, que o grau dele é igual a 10, de grau 10. Identifica os monômios que são semelhantes. Então, aqui a gente vai ver os que têm a mesma parte literal. Então, os que estão com as setas da mesma cor são os que são os 5bx ao cubo, com menos 15bx ao cubo, depois 3a ao quadrado x e menos 12a ao quadrado x. Esse aqui, menos 4x, não tem com quem, ele não está semelhante com nenhum dos termos. Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e bons estudos.